Olá, sou Cirislane Queiroz, aluna da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a UAB e curso Ciências Biológicas no Polo Aracoiaba. Bom, a atividade de hoje pede que façamos uma entrevista com professores, falando sobre o que é aprender, o que é aprendizagem e sobre evasão escolar. Bom, eu entrevistei uma antiga professora do ensino médio, ela chama Lorena Sílvia, e ela preferiu não mostrar o rosto. Eu vou colocar a entrevista para vocês e no final da entrevista eu vou dar o meu ponto de vista sobre os assuntos citados durante esta entrevista. Primeira pergunta: o que é aprendizagem? A aprendizagem ela vai além do conteúdo ensinado, além do conteúdo passado, né, lecionado em sala de aula. A aprendizagem ela faz parte de todo um sistema, todo um contexto em que o aluno adquire um determinado conhecimento e a partir de alguma situação da vida dele, alguma situação do dia a dia, ele vai utilizar aquele conhecimento. Então, isso aí, para mim, se caracteriza a aprendizagem. Então, eu sei que quando o meu aluno aprendeu algo, é quando ele realmente faz uso daquele determinado conhecimento, usando as habilidades e competências para tal, né, para poder resolver a situação em que ele esteja inserida. No mundo tecnológico em que vivemos, cada vez mais as mídias são utilizadas, as TICs, mas a escola pública ela não detém ainda de um bom suporte para a gente utilizá-las, né, em sala de aula. Então, para não ficar sempre no tradicional de lousa, caderno e livro didático, eu sempre gosto de utilizar, é, às vezes, tarjetas, jogos, enfim, alguma coisa que tire realmente desses três elementos que é mais comum em sala de aula. Mas aí também sempre realmente dentro do possível, né, que a escola pública nos oferece. Em que eu leciono, a questão da reprovação, evasão e abandono escolar permeiam os jovens que chegam com uma bagagem muito aquém para o ensino médio. Ou seja, eles não têm uma base boa, uma base realmente de habilidades e competência para as disciplinas e conteúdos e matérias do ensino médio. Então, ele sempre se vê ali em não deter aquele conhecimento, de não conseguir avançar junto com a turma. Então, muitas acabam tirando notas baixas e, por consequência, entre a evasão e o abandono escolar. E essa bagagem a qual me refiro é o básico, realmente o básico, de muitas vezes o aluno não saber ler e escrever. Isso justamente no ensino médio. Então, ele passou por todo o ensino básico, de ensino fundamental 1, fundamental 2, e chegou no ensino médio e ele não detém essas habilidades e competência de ler e escrever. A escola hoje, ela é um dos organismos mais vivos dentro da sociedade. Então a gente não pode mais fechar os olhos e pensar que a escola só vai ensinar determinado conteúdo e pronto. Não, a escola vai muito, 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 muito além disso. Então, nessa parte de afetividade, ela carece muito. A escola em que eu trabalho, temos um projeto que é o professor diretor de turma, e é um professor que fica encarregado de estar acompanhando mais perto, né, ter aquele acompanhamento mais próximo de uma determinada turma. E o que vem muitas vezes diminuindo a evasão escolar, o abandono escolar, é justamente esse projeto diretor de turma. E uma das coisas que esse projeto mais trabalha
é justamente essa proximidade com o aluno, essa afetividade. Então, a gente vê o quanto é importante realmente o aluno, o professor e a escola, o núcleo gestor e todos os demais funcionários estarem realmente tendo essa proximidade para que o aluno se sinta bem estando na escola, por mais que ele esteja passando por N problemas em casa, mas ele sinta que ali é um ambiente que ele vai ser bem recebido, que também que ele vai ser compreendido e que nós não somos inimigos, que não há inimigos ali dentro. Então essa afetividade, ela é mega importante para poder ter essa relação, professor e aluno, né? E vir a diminuir o abandono escolar, como eu já falei, o projeto, né, diretor de turma, ele vem mostrando. Então, essa foi a entrevista realizada com a professora Lorena Silvia. Ela é professora de ensino médio aqui da cidade de Aracoiaba. E a entrevista dela foi muito bem feita, as palavras muito bem citadas. O primeiro questionamento fala sobre aprendizagem. E aprendizagem significa você aprender aquilo que você vê. Aprender não, aprender. São duas palavras diferentes, como o professor citou no primeiro encontro da nossa aula. Aprender é uma coisa, aprendizagem é outra. Aprendizagem significa você aprender um conteúdo que você está vendo. É aquilo que vai servir para você lá no futuro, que você aprende aqui e lá na frente vai saber usar quando precisar. Sobre a evasão escolar, na nossa região, como a professora falou, é bem constante vermos alunos entrando no ensino médio sem saber ler e escrever. E essa é uma realidade muito triste vivida entre nós e que é um fato que não podemos deixar para trás. E todos nós sabemos que a leitura e a escrita são fundamentais para o desenvolvimento do aluno. Então, se o aluno não vier com uma bagagem boa de casa, primeiramente, e depois da escola, do infantil, do fundamental, quando ele chegar lá no ensino médio, no caso da professora, ele vai ter aquela vontade de desistir, porque ele não vai conseguir absorver conteúdo. Porque não é só você estar ali na sala de aula que você vai aprender, você precisa ler, você precisa se dedicar aos estudos. Então, essa é uma dos principais pontos de evasão e abandono escolar. E sobre a afetividade professor-aluno que temos que ter, é que nós devemos acolher esses alunos com todo carinho e darmos muita atenção, principalmente a esses alunos que têm essa carência de leitura e escrita, porque eles já se sentem bem recuados por não conseguir ler, não conseguir escrever. Então, esses alunos precisam de uma atenção maior, precisam ser alfabetizados para que eles possam absorver os conteúdos e assim ficar nivelado com os outros alunos. Todos os alunos precisam estar no mesmo nível. Então, nós devemos dar uma atenção maior a esses alunos, alfabetizá-los, para que todos possam ter uma formação de qualidade e de mesmo nível para todos os alunos. Essa foi a minha atividade. Obrigada.